Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Corinthians contra o Bragantino por 1-1. Realmente foi um jogo importante, né? Especialmente para o Corinthians, que vem numa situação extremamente difícil. Ele vem brigando pelo rebaixamento desde o início do campeonato. Então era um jogo especialmente importante para o Corinthians. E o Corinthians tentou colocar uma pressão no Bragantino, isso desde o início do jogo. Porém, a gente percebeu o Corinthians, muito embora houvesse esforço, muito embora houvesse tentativa, a gente percebeu um Corinthians muito desorganizado em campo. É um time que ainda não se acertou. Muito embora o Ramon Dias tenha dado uma melhorada na equipe, o Corinthians ainda está longe de ser um time competitivo, um time ideal. Ao passo que o Bragantino também esperou um pouco mais da iniciativa do Corinthians para tentar surpreender numa jogada de contra-ataque ou numa escapada que pudesse dar. E foi justamente o que aconteceu. E foi uma jogadaça. Realmente, o Elinho, que é um grande jogador, numa jogada individual, fez um gol onde ele vem driblando toda a zaga do Corinthians. Realmente foi um golaço, talvez um dos gols mais bonitos dessa edição do Campeonato Brasileiro. Realmente foi um belo gol. Gol que colocou o Bragantino em vantagem e aumentou o desespero corintiano, porque a partir daí fica muito mais difícil para o Corinthians, né? Porque mesmo com o empate, o Corinthians não sairia da zona do rebaixamento. O Corinthians necessitava de uma vitória. E no segundo tempo foi o que o Corinthians tentou. Na minha visão, tentou de uma maneira atabalhoada, mais na base da imposição mesmo, da imposição física, da jogada na área, muita bola parada, muito escanteio o Corinthians tentou. Só que nós tivemos um fator diferente, né? Que o Corinthians hoje ele promoveu a estreia de um jogador que foi importante, que foi o Thales Magno. Realmente o Thales Magno, que começou no Vasco da Gama e estava na Liga dos Estados Unidos, né, na MLS, e se provou importante. Realmente ele chegou com muita personalidade, é um jogador que você percebe que estava com bastante vontade de jogo mesmo, estava afim do confronto, principalmente nessa questão de driblar, de tentar alguma jogada individual. Então era um jogador que estava com bastante vontade e foi justamente com ele, quando parecia que o Corinthians já não conseguiria mais o empate, ele foi lá e nos acréscimos conseguiu empatar o jogo para o Corinthians, numa jogada tipicamente de um time que está jogando praticamente no desespero. Foi uma bola de bate-rebate, de imposição física dentro da área, onde o Thales Magno acaba sendo mais esperto do que a defesa do Bragantino e consegue colocar a bola para dentro. De forma merecida, na minha opinião, porque o Bragantino, na minha visão, abdicou demais do jogo. Óbvio, era natural que o Bragantino até segurasse um pouco o jogo pela questão de estar vencendo. Porém, não tanto daquela maneira, né? Porque o Bragantino praticamente no segundo tempo não conseguia sair com qualidade, né? Não conseguia sair do seu campo para armar qualquer tipo de jogada. Então, realmente só esperou o Corinthians e quando você faz esse tipo de jogo, você dá muita oportunidade do seu adversário acabar tendo a chance de marcar o gol. E foi justamente o que aconteceu. Eu acho que se o Bragantino tivesse mantido num nível minimamente competitivo no segundo tempo, ele teria conseguido levar essa vitória para casa. Agora, é como diz o Muricy Ramalho, né? Eu já falei essa frase algumas vezes no canal, mas nunca é demais repeti-la, né? A bola pune. O Corinthians, no desespero de ir para frente, acabou proporcionando o contra-ataque. E justamente com o Elinho. O Elinho teve uma oportunidade na cara do gol, acabou desperdiçando. E no lance, logo em seguida, o Corinthians vai lá e marca. Então é assim. Muitas das vezes você joga por uma bola, o que eu não acho que o Bragantino deveria ter feito. Eu acho que o Bragantino deveria se manter
no nível de jogo que estava no primeiro tempo, que estava, apesar de não estar brilhante, estava um jogo bem equilibrado, estava bem brigado mesmo. E se eles tivessem se mantido nesse nível de jogo, provavelmente sairiam com a vitória. Mas agora isso não aconteceu. Porém, na minha visão, esse resultado não resolve o problema de nenhuma das equipes. O Bragantino continua lá brigando no meio da tabela, ao passo que o Corinthians continua na zona do rebaixamento. E o Corinthians tem 22 jogos e tem 21 pontos. Coisas que os adversários diretos do Corinthians, a maioria tem jogos por fazer. Então o Corinthians acaba numa situação delicada. Cada rodada que passa e o Corinthians não vence, ele acaba cada vez mais se aproximando do rebaixamento, né? Já são 4 rodadas seguidas que o Corinthians não consegue ganhar. Apesar do começo muito bom e muito promissor do Ramon Dias como treinador do Corinthians, me parece que, obviamente, ele vai demorar para estar encaixando essa equipe do Corinthians. Vai demandar tempo, até porque chegaram reforços, né? Ele vai ter que adaptar esses reforços, vai ter que ver de que forma ele vai utilizá-los. Então, ele vai ter dificuldade para colocar o Corinthians. E tudo que o Corinthians não tem nesse momento é tempo. O Corinthians precisa de soluções para ontem. Porque senão, a cada rodada que passa, o rebaixamento vai chegando cada vez mais próximo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Qual que você acha que são os prognósticos para rebaixamento no caso do Corinthians? Deixa a sua opinião nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.